Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria aquele dia. Não para mudá-lo, pois sei que não havia saída, mas para abraçar a mim mesma e dizer que um dia eu seria feliz. Mas naquele momento, eu não sabia disso. Naquele dia, eu era apenas uma menina de 8 anos que não entendia o que significava ter sua infância arrancada das mãos. Me chamo Dona Estela, tenho 75 anos. E hoje, quando olho para trás, vejo uma vida marcada por dores que moldaram a mulher que sou. Sei que muitas pessoas da minha idade carregam histórias difíceis, mas poucas falam delas. Eu falo. Falo porque, por muito tempo, ninguém quis ouvir. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo essa história. Também se inscreva no canal e curta o vídeo, porque nesse canal tem relatos de vida de outras vovozinhas todos os dias, às 6 da manhã. Nasci em 1949, em um vilarejo humilde no interior do Brasil. Minha família era muito pobre. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe lavava roupas para os mais ricos da cidade. Tínhamos pouco, mas éramos unidos. Eu, no entanto, ainda era pequena demais para entender a real profundidade da nossa miséria. Para mim, a pobreza era só um detalhe. O importante era que eu podia brincar no terreiro com meus irmãos, assim correr descalça pelo mato. Mas tudo mudou quando fiz 8 anos. Naquela época, eu não sabia que minha vida estava prestes a tomar um rumo que nenhuma criança deveria enfrentar. Eu acreditava que minha mãe sempre estaria ali para me proteger, que meu pai voltaria do trabalho todos os dias com um sorriso cansado e que eu poderia crescer sem pressa, aproveitando cada momento da minha infância. Mas o destino tinha outros planos. Lembro-me claramente do dia em que minha mãe me chamou para conversar. Estávamos na cozinha, onde o cheiro de feijão cozinhando em fogo baixo se misturava ao calor abafado da tarde. O fogão a lenha crepitava suavemente, e o sol entrava pelas frestas da parede de madeira da nossa casa simples. Ela me olhou de um jeito diferente, com um olhar pesado, triste, quase como se quisesse me pedir desculpas por algo que ainda não tinha já acontecido. Filha, nós não temos escolha. Você precisa trabalhar. Minha cabeça de menina não conseguiu compreender o significado real daquelas palavras. Eu franzi a testa, confusa, tentando entender por que minha mãe falava comigo daquele jeito. Trabalhar? Mas eu era só uma criança. Trabalhar, mãe? Como assim? Eu ajudo você com a louça, ajudo a varrer a casa. Ela suspirou e segurou minhas mãos pequenas e ásperas, do tanto que eu brincava descalça no chão de terra. Não, filha, não é ajudar. É trabalhar mesmo. Você vai morar na casa da Dona Cecília. Vai cuidar das coisas para ela, limpar, lavar, cozinhar. Foi como se meu peito afundasse. A casa da Dona Cecília era conhecida por todos. Uma casa grande, de gente rica. Mas também era um lugar onde os empregados andavam sempre de cabeça baixa, calados, sem nunca levantar os olhos. Ouvi histórias de meninas que foram para lá trabalhar e nunca mais voltaram para suas famílias. Meu coração começou a bater forte. Mas, mãe, e se eu não quiser? Minha mãe mordeu os lábios. Seu olhar se encheu de lágrimas. Mas ela não chorou. Nunca a vi chorar na minha frente. Ela apertou minhas mãos com força. Se eu tivesse escolha, minha filha, eu nunca faria isso com você. Mas ou é isso, ou passamos fome. Seu irmãozinho é pequeno. Seu pai não tem trabalho fixo. E eu não consigo mais sozinha. Naquele momento, eu entendi que não havia escapatória. Eu tinha 8 anos e precisava aceitar que minha infância acabaria ali. Na manhã seguinte, minha mãe me vestiu com um vestido que antes era da minha irmã mais velha. E estava surrado, com alguns remendos. Mas era o melhor que tínhamos. Nos pés, minhas sandálias já gastas, com as tiras frouxas. Eu segurava uma trouxa de pano com algumas roupas simples dentro. A caminhada até a casa da Dona Cecília foi silenciosa.
Minha mãe segurava minha mão com força, como se quisesse gravar o toque para nunca esquecer. Eu só olhava para o chão, chutando pedrinhas enquanto tentava entender por que minha vida tinha mudado tão rápido. Quando chegamos, minha mãe bateu a porta. O som ecoou pela grande casa e meu estômago revirou de nervoso. Alguns segundos depois, a porta se abriu, revelando uma mulher de cabelos puxados para trás, expressão dura e olhos frios. Ah, finalmente! Pensei que fosse desistir. Minha mãe forçou um sorriso, mas eu vi seus olhos marejados. Aqui está minha filha, Dona Cecília. Por favor, cuide bem dela. A mulher riu baixo com desdém. Isso é trabalho, não adoção. Menina, entre. Senti minha mãe apertar minha mão uma última vez antes de soltá-la. Olhei para ela, esperando que me dissesse algo, que me garantisse que tudo ficaria bem. Mas ela apenas virou as costas e foi embora sem olhar para trás. O nó na minha garganta cresceu, mas engoli seco e entrei. A porta se fechou atrás de mim, e o som do trinco sendo girado me fez estremecer. A casa era enorme, mas fria. Não havia risadas, não havia crianças. Apenas móveis caros, cortinas pesadas e um cheiro forte de cera de madeira. Dona Cecília me olhou dos pés à cabeça e fez um gesto com a mão. Primeira coisa, nunca olhe nos meus olhos. Segunda coisa, nada de preguiça. Terceira coisa, comida, só depois que todos comerem. Eu queria perguntar algo, queria dizer que estava com medo. Mas a resposta veio antes que eu abrisse a boca. Meninas como você vêm e vão. Se fizer tudo direito, talvez eu não precise te mandar embora logo. Agora vá para a cozinha. Você começa agora. Meu peito apertou. Eu queria correr. Queria chorar. Queria minha mãe. Mas eu era só uma criança. E ninguém perguntava o que crianças como eu queriam. Eu não sabia. Mas aquele era apenas o primeiro dia de uma longa jornada de dor, solidão e resistência. O cheiro da casa de Dona Cecília era diferente do da minha casa. Lá dentro, tudo tinha um aroma forte de cera de madeira, um cheiro de coisa limpa, mas não o tipo de limpeza que traz conforto. Era uma limpeza fria, impessoal, como se alguém esfregasse as superfícies não por querer, mas por obrigação. O chão brilhava tanto que eu via meu próprio reflexo. Um reflexo pequeno e amedrontado, com os pés descalços depois que me mandaram tirar as sandálias na entrada. O primeiro cômodo que vi foi a sala enorme, com sofás que eu sabia que nunca poderia sentar, tapetes bordados à mão e um lustre de vidro pendurado no teto. Mas, apesar do luxo, o ambiente não tinha calor humano. Era uma casa grande, mas sem risadas, sem crianças correndo, sem música. Minha mente ainda estava na última imagem da minha mãe se afastando. Eu esperava que ela se virasse, que olhasse para trás ao menos uma vez. Mas ela não olhou. Talvez porque, se olhasse, não teria forças para continuar andando. Talvez porque sabia que, se me visse chorando, voltaria para me buscar. Mas o mundo dos pobres não dava esse luxo. Lágrimas não pagavam contas. Dona Cecília me observava como se estivesse avaliando um objeto. Você já sabe lavar roupa? Balancei a cabeça afirmativamente. Sabe passar também? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Minha mãe nunca me deixava perto do ferro de passar. Dizia que era perigoso. Não, senhora. Ela franziu o senho como se aquilo fosse uma ofensa pessoal. Ótimo. Mais uma coisa para aprender. Anda, vem comigo. Ela começou a andar e eu fui atrás. Me levou pelos corredores, me mostrando cada canto da casa. Não era um tour, era um aviso. Aqui você não pode entrar. Ali só entra para limpar e sai rápido. Nunca toque nesses objetos. Então paramos diante de uma porta estreita nos fundos da casa. Esse vai ser o seu quarto. Ela empurrou a porta, revelando um espaço pequeno,
sem janelas. Havia uma cama de madeira com um colchão fino, um travesseiro amarelado pelo tempo e um cobertor áspero dobrado no canto. Ao lado, um pequeno armário com apenas uma porta. A comida você pega depois que todo mundo tiver comido. Banho só depois das 9 da noite. Não quero desperdício de água. E nada de barulho. Se ouvir passos no corredor, fique quieta. Se precisar de algo, pense 2 vezes antes de me incomodar. Ela não esperou resposta. Simplesmente fechou a porta e me deixou ali, sozinha. O silêncio daquele quartinho era diferente do silêncio do meu quarto em casa. No meu quarto, o silêncio era quebrado pelo som dos grilos lá fora, pelo vento passando pelas frestas das tábuas, pelo riso abafado dos meus irmãos no cômodo ao lado. Ali não. O silêncio era esmagador, pesado. Me sentei na beira da cama dura e abracei meus joelhos. Pela primeira vez desde que saí de casa, eu chorei. Mas eu chorei em silêncio. Acordei com um grito. Levanta, menina! O sol já nasceu! Me sentei na cama num susto, sem saber onde estava. Meu corpo doía da noite mal dormida no colchão fino, e meus olhos ainda ardiam pelas lágrimas da noite anterior. Mas não tive tempo para me recompor. Quando saí do quartinho, a casa já estava em movimento. Os patrões estavam acordando e eu precisava correr. Você começa pela cozinha. Vai lavar toda a louça do café. E rápido, porque depois tem roupa para lavar. A cozinha estava cheia de pratos sujos, xícaras e talheres. Peguei o pano de prato e comecei a esfregar. A água estava fria e minhas mãos começaram a doer. Mas não reclamei. As horas passaram e o trabalho parecia não ter fim. Depois da louça, vieram os pisos para esfregar, os móveis para tirar o pó, as roupas para bater no tanque. Nunca parava. Nunca havia um momento de descanso. O mais difícil foi entender que eu não era mais uma pessoa comum dentro daquela casa. Eu era invisível. Ninguém me dirigia a palavra, a não ser para dar ordens. Se eu estivesse em um cômodo e um dos patrões entrasse, eu deveria sair imediatamente. Ouvia risadas, conversas e o tilintar das taças de cristal na sala de jantar, mas nunca participei de nada disso. E então, quando já passava das 3 da tarde, meu estômago roncou alto. Lembrei da última coisa que Dona Cecília havia dito. Comida. Só depois que todos tiverem comido. Fui até a cozinha e esperei. A empregada mais velha, uma mulher de uns 40 anos chamada Dona Marta, me olhou com pena e apontou para um prato no canto da mesa. Era um prato fundo com restos de arroz, um pedaço de carne fria e feijão quase seco no fundo. Come logo, antes que mandem jogar fora. Segurei a colher com as mãos trêmulas e engoli rápido. Não tinha gosto de nada, mas era comida. Meu corpo precisava. Dona Marta suspirou e disse baixinho: Você é muito pequena para estar aqui. Mas não havia mais nada a ser feito. Depois do almoço tardio, voltei ao trabalho. A tarde caiu e quando o relógio bateu 9 horas, já não sentia mais minhas pernas. Fui para meu quartinho, fechei a porta e me deitei. O colchão fino já não parecia tão desconfortável. Meus olhos ardiam e cada músculo do meu corpo gritava de dor. Naquela noite, adormeci antes mesmo de pensar na minha mãe. E assim começou minha nova vida. Acordei no dia seguinte com dores pelo corpo inteiro. Minhas costas pareciam queimando. Os músculos das pernas latejavam. E minhas mãos estavam tão ásperas que arranhavam meu próprio rosto quando tentei coçar os olhos. Meu primeiro instinto foi chamar minha mãe. Eu sempre fazia isso quando acordava com algum incômodo. Mas quando abri os olhos e vi as paredes frias e escuras daquele quartinho, lembrei que ela não estava mais ali. A vida que eu conhecia tinha ficado para trás. Levantei com dificuldade e abri a porta devagar, sentindo o cheiro forte de café fresco vindo da cozinha. O dia mal começava, e eu já sabia que seria longo. O tempo passou,
e minha rotina na casa de Dona Cecília se tornou um ciclo sem fim de trabalho, cansaço e fome. Eu acordava antes de todos, limpava, esfregava, lavava e servia. Cada tarefa era feita com pressa, sem tempo para descanso. E quando a fome apertava? Eu aprendia a enganar o estômago. O café da manhã era para os patrões. A mesa ficava repleta de pães quentinhos, manteiga cremosa, bolo recém-assado e café com leite bem adoçado. Mas nada daquilo era para mim. Eu apenas olhava de longe, engolindo seco enquanto limpava o chão, e ouvia as risadas dos patrões conversando sobre seus planos do dia. No almoço, quando eu finalmente podia comer, era sempre o resto do resto. Os ossos do frango que os patrões deixavam, os grãos de arroz que sobravam no fundo da panela, um caldo ralo que mal tinha gosto. E era assim todos os dias. Mas o pior não era a comida. O pior era a indiferença. Os patrões falavam comigo como se eu não fosse gente. Nunca me perguntavam como eu estava, se eu sentia dor, se eu precisava de algo. Eu era apenas mais uma peça dentro daquela casa, como os móveis, como os panos de chão. E a solidão? Essa me acompanhava o tempo todo. Se eu tivesse irmãos ou outras crianças ao meu lado, talvez fosse mais fácil. Mas ali eu era a única menina. Não havia ninguém com quem dividir um olhar de cumplicidade, uma palavra amiga, um momento de descanso. Os dias passavam e eu não ouvia meu nome sendo chamado com carinho. Ninguém me olhava nos olhos. Ninguém se importava se eu estava bem. Às vezes, eu tentava puxar conversa com Dona Marta, a outra empregada. Mas ela estava sempre apressada, sempre ocupada. Quando falava comigo, era em sussurros, como se tivesse medo de que os patrões ouvissem. Menina, guarde suas perguntas. Aqui dentro, quem pergunta demais acaba indo embora rápido. Eu me perguntava para onde iam as meninas que iam embora. Mas nunca perguntei em voz alta. Algumas vezes, eu olhava pela janela e via crianças da minha idade correndo na rua, brincando, rindo, chutando bola. Meu peito doía de inveja. Eu me perguntava se minha mãe ainda pensava em mim, se ela sentia minha falta, se, em algum momento, viria me buscar. As noites eram as piores. Eu me deitava naquela cama dura e abraçava minhas próprias pernas para tentar enganar a sensação de vazio. No começo, eu chorava baixinho. Mas depois de algumas semanas, as lágrimas secaram. Não porque eu não sentia mais tristeza, mas porque eu comecei a entender que chorar não mudaria nada. Uma noite, a fome era tanta que cheguei a sentir tontura. O jantar dos patrões tinha sido farto. Carne assada, arroz soltinho, farofa e feijão preto bem temperado. E eu? Tinha recebido um pedaço duro de pão e um copo de água. Minha barriga roncava de um jeito tão alto que eu temia que alguém ouvisse. Então, pela primeira vez, fiz algo que nunca imaginei que faria. Esperei a casa ficar em silêncio. Me levantei devagar e caminhei até a cozinha, pisando leve para que o chão de madeira não rangesse. O coração batia tão forte que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Na mesa vi uma tigela com sobras de arroz e um pedaço de carne mordida, deixados de lado pelos patrões. Meus olhos encheram d'água. Peguei um pouco com as mãos trêmulas e enfiei na boca sem mastigar direito, tentando matar a fome que me devorava por dentro. Foi quando ouvi passos no corredor. Me congelei. O medo tomou conta de mim, me deixando imóvel no escuro. Se me pegassem roubando comida, eu sabia que o castigo seria duro. Segurei a respiração, esperando o pior. Mas os passos passaram direto, sumindo pela casa. Soltei o ar devagar e corri de volta para meu quartinho, com o gosto do medo misturado à comida roubada. Naquela noite, aprendi 2 coisas. A fome faz a gente fazer coisas que nunca imaginou. Eu não podia mais continuar vivendo assim. Foi a primeira vez que senti dentro de mim algo que
Até então, nunca tinha sentido. Uma revolta crescente. Aquela vida não podia ser tudo o que eu teria. E, sem saber como nem quando, decidi que um dia eu sairia daquela casa. Eu já estava naquela casa há meses quando percebi que, por mais que eu me esforçasse, nunca seria suficiente. Não importava se eu esfregava o chão até meus dedos ficarem vermelhos, se lavava as roupas até minhas unhas ficarem quebradiças, se acordava antes do sol para garantir que tudo estivesse perfeito. A humilhação fazia parte do meu dia a dia. Dona Cecília parecia encontrar um prazer estranho em me testar, em me fazer sentir pequena. "Esse prato está sujo. Quer que eu coma no meio da sujeira, menina?" A louça brilhava, mas eu nunca questionava. Apenas lavava de novo. "Você é burra? Ou faz de propósito? Olhe bem esse lençol. Tá vendo esse amassado? Quer dormir numa cama bagunçada?" Eu engolia a seco e começava de novo. As palavras doíam quase tanto quanto os castigos. Mas as palavras não eram o pior. Lembro do dia como se tivesse acontecido ontem. Era uma tarde quente, e eu tinha passado horas no quintal lavando lençóis no tanque. O sol queimava minha pele, meus braços doíam de tanto esfregar, e minhas pernas estavam trêmulas pelo cansaço. Mas eu não reclamava. Eu nunca reclamava. Quando terminei, fui estender os lençóis no varal. Fiz tudo rápido, mas com cuidado. Aprendi que qualquer erro significava ter que refazer tudo. Entrei na casa e continuei meu serviço, sem saber que o vento tinha feito um dos lençóis cair no chão de terra. Quando Dona Cecília viu, seu rosto se contorceu em uma mistura de raiva e satisfação. Como se estivesse esperando um erro para ter uma desculpa para me castigar. "Menina, venha aqui agora." Meu coração gelou. Fui até ela, as mãos suando frio. "O que é isso?" Ela apontou para o lençol sujo no chão. "O vento, senhora. Eu não vi. Não viu? Não viu? Pois vai aprender a ver." Antes que eu pudesse reagir, senti o primeiro tapa no meu rosto. Meus ouvidos uniram, e minha visão ficou turva por alguns segundos. Minha vontade era correr, me encolher, sumir dali. Mas eu sabia que qualquer reação só pioraria as coisas. "Pegue esse lençol e lave tudo de novo. E sem comer nada hoje para aprender." Eu apenas assenti, segurando as lágrimas. Lágrimas nunca adiantavam. Passei a tarde inteira esfregando aquele lençol como se minha vida dependesse daquilo. Talvez dependesse. Depois daquele dia, os castigos se tornaram frequentes. Se eu demorasse para terminar uma tarefa, ficava sem jantar. Se eu deixasse um copo fora do lugar, tinha que limpar a cozinha inteira de novo. Se um botão da roupa do patrão estivesse frouxo, eu passava horas costurando peças que nem sequer tinham defeito. E se eu derrubasse algo? Ah, esse era o pior. Certa vez deixei cair um copo no chão. O barulho do vidro se estilhaçando foi como um trovão nos meus ouvidos. Dona Cecília apareceu na cozinha em segundos. "O que você fez?" Minha garganta estava seca. "Foi sem querer, senhora." "Sem querer? Então você vai limpar isso com a mão, para aprender a ter cuidado." Engoli o choro e me ajoelhei no chão. Com os dedos tremendo, comecei a recolher os pedaços de vidro. Minha pele fina não demorou a ceder. Logo um corte abriu na ponta do meu dedo, e o sangue escorreu na minha mão. Dona Cecília viu, mas não disse nada. Apenas cruzou os braços e esperou. Eu continuei. Terminei de limpar e lavei a ferida em silêncio. Naquela noite, deitada no colchão fino, olhei para meus dedos cortados e prometi a mim mesma que nunca mais deixaria isso acontecer. Mas eu era só uma criança. E crianças erram. Se os castigos físicos eram duros, as humilhações eram ainda piores. Dona Cecília fazia questão de me rebaixar na frente das visitas. "Essa menina é lerda demais, mas pelo menos serve para esfregar chão." Ou então,
Se eu não ficar em cima dela, come feito um bicho esfomeado. Pobre é tudo igual. As visitas riam. Algumas balançavam a cabeça. Mas ninguém nunca disse nada. Ninguém nunca questionava. Eu apenas abaixava a cabeça e fingia que não ouvia. Mas ouvia. E cada palavra ficava guardada dentro de mim, como um peso invisível que eu carregava por onde ia. Houve um dia em que achei que meu corpo não aguentaria mais. Eu estava há 2 dias sem comer direito depois de cometer algum erro bobo, que nem lembro mais qual foi. O cansaço era tanto que meus olhos ardiam e meus joelhos pareciam fracos. Foi quando, no meio da cozinha, tudo escureceu. Senti o chão sumir e minha cabeça girou. Acordei minutos depois, caída no chão. Dona Marta, a empregada mais velha, estava ao meu lado, abanando meu rosto com um pano. Você desmaiou, menina. Pisquei devagar, tentando focar a visão. A patroa sabe? Perguntei com a voz fraca. Ela suspirou e balançou a cabeça. Sabe. Mas disse que quando você acordasse, que voltasse ao trabalho. Fechei os olhos, sentindo um nó na garganta. Não havia trégua. Não havia piedade. Eu era apenas uma menina de 8 anos. E o mundo já tinha me ensinado que minha dor não importava. Naquela noite, deitada no colchão fino, minha mente martelava uma única pergunta. Se isso é minha vida agora, o que será de mim quando eu crescer? Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que mesmo nas piores situações, existe um jeito de fugir. O tempo passou. Semanas viraram meses, e eu já não sabia mais o que era viver sem medo. Minha rotina era sempre a mesma. Acordar antes do sol, trabalhar até meus ossos doerem, comer restos e dormir no colchão fino do meu quartinho escuro. Eu evitava pensar no futuro, porque pensar no futuro era doloroso demais. Será que minha vida seria sempre assim? Será que, quando crescesse, eu ainda estaria ali, limpando aqueles mesmos móveis, ouvindo aqueles mesmos insultos? Eu não queria acreditar que sim. Mas até então, eu não tinha motivo para acreditar que pudesse ser diferente. Até o dia em que encontrei meu primeiro livro. Era uma manhã abafada de domingo, e Dona Cecília havia ordenado que eu limpasse o quintal. O quintal da casa era grande, com uma parte coberta de grama e outra onde ficavam os fundos da cozinha e a área de descarte. Ali, em um canto, havia uma pilha de caixas velhas, jornais antigos e coisas que a patroa não queria mais. Enquanto varria, vi algo diferente no meio dos papéis amassados. Um objeto retangular, de capa escura, meio sujo, mas inteiro. Peguei com cuidado. Era um livro. Na capa, as letras estavam um pouco apagadas, mas consegui ler o título. Dom Casmurro, de um tal de Machado de Assis. Eu não sabia quem era aquele homem, e muito menos o que o livro dizia. Mas segurar aquele objeto nas mãos me deu uma sensação estranha, como se estivesse tocando algo proibido, algo poderoso. Meu coração bateu acelerado. Olhei para os lados, certificando-me de que ninguém me via, e o escondi rapidamente debaixo da minha blusa. Naquela noite, deitada na minha cama dura, esperei até que tudo estivesse em silêncio e, com as mãos trêmulas, abri o livro pela primeira vez. Meu dedo passou devagar pelas letras pequenas, tentando decifrá-las. Eu sabia ler, mas nunca tinha lido um livro inteiro antes. Na minha casa, antes de ser mandada para trabalhar, meu pai costumava ler trechos da Bíblia, em voz alta. E minha mãe me ensinou o básico com os rótulos de produtos e as palavras nos jornais velhos. Mas aquilo era diferente. Aquelas palavras me puxaram para dentro de um mundo novo. Um mundo onde eu não era a menina pobre e invisível daquela casa. Era um mundo onde eu podia existir sem medo. Cada frase que eu lia parecia me levar para longe dali. A história daquele tal de Bentinho e Capitu não fazia muito sentido no começo. Mas eu não conseguia parar. Lia devagar,
pronunciando as palavras baixinho, tentando entender cada frase. E quanto mais eu lia, mais eu queria continuar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia algo que era só meu. Ler aquele livro se tornou meu segredo mais precioso. Todas as noites, depois de um dia inteiro de trabalho e humilhação, eu me deitava no escuro e lia algumas páginas. Às vezes, minhas mãos tremiam de cansaço, os olhos ardiam, mas eu não parava. O medo de ser descoberta me fazia esconder o livro debaixo do colchão durante o dia. E eu tinha razão em ter medo. Certa manhã, enquanto varria o corredor, ouvi passos pesados se aproximando. Antes que pudesse reagir, senti um puxão forte no meu braço. Era Dona Cecília. "O que você estava fazendo ontem à noite, hein?" Sua voz era fria, cortante. Meu coração disparou. Será que ela tinha descoberto? "Nada, senhora. Só dormindo." Ela me analisou com aqueles olhos duros, como se tentasse ler minha mente. Então apertou mais meu braço e sussurrou: "Espero que sim. Porque menina burra tem que trabalhar, não perder tempo com besteira." Soltei um suspiro aliviado quando ela me soltou e foi embora. Mas naquele dia, ao voltar para meu quartinho, fiquei paralisada ao ver minha cama revirada. Meu esconderijo tinha sido descoberto. Me ajoelhei e procurei debaixo do colchão, desesperada. Mas o livro não estava mais lá. Corri os olhos pelo cômodo, a respiração acelerada. Onde estava? Meu peito apertou ao ver um pedaço de papel rasgado no chão. Peguei o pedaço, e nele havia uma única palavra ainda legível: Capitu. Meu livro tinha sido rasgado. Fiquei de pé, sentindo as lágrimas subirem. Olhei para a porta fechada, meu corpo tremendo de raiva e frustração. Alguém, provavelmente Dona Cecília ou alguma empregada que quisesse agradá-la, tinha encontrado meu único tesouro e o destruído. Naquela noite, deitei no colchão vazio e fechei os olhos, lutando contra o choro. Mas, pela primeira vez, a tristeza não foi maior que a revolta. Na manhã seguinte, enquanto limpava a sala, vi uma estante cheia de livros. Sempre estiveram lá, mas eu nunca tinha prestado atenção. E então, algo dentro de mim se acendeu. Se eu tinha conseguido ler um livro, poderia ler outros. Se aquele mundo de histórias existia, eu queria conhecê-lo. Naquela noite, esperei a casa dormir. Então, descalça, fui até a sala, abri a estante devagar e deslizei um livro para fora. Segurei com as mãos trêmulas e voltei correndo para o quartinho. Quando abri, li o título: O Pequeno Príncipe. E ali, no silêncio da noite, fiz uma promessa a mim mesma. Eu aprenderia tudo o que pudesse, mesmo que fosse escondida, mesmo que fosse castigada, porque, de algum jeito, eu sabia que os livros eram minha única saída. E assim começou minha luta secreta por conhecimento. O que eu não sabia era que essa escolha mudaria completamente o rumo da minha vida. A casa de Dona Cecília nunca dormia cedo. Depois do jantar, os patrões ficavam na sala, ouvindo rádio ou conversando sobre a vida que eu nunca teria. As visitas iam e vinham. O som das taças de cristal tilintava. As risadas preenchiam os corredores. Eu ouvia tudo do meu quartinho. Ficava deitada, esperando o silêncio. E quando finalmente a casa mergulhava na escuridão da madrugada, minha luta começava. Pegava o livro escondido debaixo do colchão e, com a luz fraca da lua que entrava pela fresta da porta, lia cada palavra com cuidado, pronunciando baixinho, tentando entender o que cada frase queria dizer. Mas aprender sozinha não era fácil. Algumas palavras eram estranhas, difíceis, e eu não tinha ninguém para perguntar. Foi quando tomei minha segunda decisão arriscada. Eu encontraria alguém que pudesse me ensinar. A oportunidade surgiu numa manhã abafada, quando fui mandada para a feira comprar legumes. Carreguei a sacola velha de palha
e segui pelo caminho de terra, com os pés descalços levantando poeira. A feira era um dos poucos lugares onde eu via o mundo acontecendo. As barracas coloridas, os gritos dos feirantes, o cheiro de frutas frescas e pão assado. Foi ali que encontrei seu Vicente. Ele era um homem de idade, dono de uma banca de jornais e livros usados. Estava sempre sentado em um banquinho de óculos, lendo algum jornal amarelado pelo tempo. Eu nunca tinha me atrevido a falar com ele, mas naquele dia, quando passei pela banca e vi os livros empilhados, meu coração bateu mais forte. Parei por um instante, olhando para as páginas abertas. "Gosta de livros, menina?" A voz dele me pegou de surpresa. Levantei a cabeça e encontrei seus olhos curiosos. Engoli seco e balancei a cabeça afirmativamente. Ele franziu a testa como se não esperasse aquela resposta. "E sabe ler?" "Sei um pouco, mas não tudo." Ele me analisou por alguns segundos e depois deu um sorriso de canto. "Então você precisa aprender mais." Eu queria dizer que sim, que queria aprender tudo. Mas o medo me segurou. E se ele contasse para alguém? E se Dona Cecília descobrisse? Mas seu Vicente parecia enxergar minha hesitação. Ele pegou um jornal e dobrou, como se fosse embrulhar algo. "Aqui, leva isso com você. Tá embrulhado, ninguém precisa saber o que tem dentro. Volta amanhã e me conta se conseguiu ler alguma coisa." Peguei o pacote com as mãos trêmulas, assenti e corri de volta para cá, para casa. Naquela noite, abri o jornal escondido e tentei ler. O papel era diferente dos livros, mais fino, com letras menores e colunas apertadas. As palavras eram difíceis, mas algumas eu conseguia entender. Outras, eu apenas imaginava o significado. E no dia seguinte, quando fui à feira novamente, parei diante da banca de seu Vicente. Ele me olhou com expectativa. "E então?" Engoli seco. Eu entendi algumas palavras, mas outras não. Ele sorriu, satisfeito. "Ótimo. Vou te ensinar algumas coisas, mas só se você prometer que não vai contar para ninguém." Assenti rapidamente. "E mais uma coisa, menina. Se um dia te perguntarem quem te ensinou, diga que aprendeu sozinha." Não perguntei o porquê. Apenas gravei aquelas palavras no peito. Minha rotina mudou. Todos os dias, eu encontrava um jeito de passar pela banca de seu Vicente. Ele me dava um novo jornal ou um livro pequeno. E, na madrugada, eu lia escondida no quartinho apertado. Comecei a entender frases mais longas, a reconhecer palavras difíceis, a formar pensamentos que antes não sabia como expressar. Mas estudar sem que ninguém percebesse exigia cuidado. Eu escondia os papéis debaixo da cama, dobrados dentro das roupas, até mesmo dentro das panelas velhas que ninguém usava. Ainda assim, o medo de ser descoberta era constante. E um dia, esse medo se tornou realidade. Foi numa tarde de muito calor. Dona Cecília estava de mau humor, reclamando de tudo, e qualquer coisa parecia ser motivo para brigar. Eu estava na cozinha tentando limpar uma panela pesada, quando ouvi seu grito. "O que é isso?" Meu sangue gelou. Corri para a sala e vi Dona Cecília segurando um jornal velho. Era um dos que eu tinha trazido da feira. Devia ter caído debaixo da cama e, de alguma forma, acabou indo parar no meio da lavanderia. Ela apertava o papel na mão, o rosto vermelho de raiva. "De onde saiu isso? Você anda pegando lixo da rua?" Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. "Você não tem o que fazer? Quer ler, é? Pobres como você não precisam dessas coisas. Precisam trabalhar." Ela rasgou o papel em pedaços bem na minha frente. Cada pedaço caindo no chão era como uma parte de mim sendo destruída. Eu queria gritar, queria chorar. Mas não fiz nada. Apenas abaixei a cabeça e murmurei. "Desculpa, senhora." Meu coração estava em pedaços, mas eu sabia que não podia deixar aquilo me derrotar. Eu continuaria.
mesmo que tivesse que aprender cada palavra apenas dentro da minha mente. Naquela noite, depois de limpar todo o chão da casa como castigo, me deitei e respirei fundo. Eu precisava provar para mim mesma que ainda podia aprender. Peguei um pedaço de papel velho e um lápis que tinha achado jogado na cozinha. Com a mão tremendo, comecei a escrever devagar. Eu vou sair daqui. Li aquelas palavras várias vezes. Naquele momento, eu não sabia como, nem quando. Mas eu sabia que era verdade. Eu sairia dali e nunca mais deixaria que ninguém destruísse o que eu queria ser. Eu já estava naquela casa há anos. O tempo passava e, aos poucos, eu já não era mais a menina assustada que chegou ali aos 8 anos. Meu corpo tinha crescido, minhas mãos estavam calejadas, minha pele marcada pelo trabalho árduo. Mas dentro de mim, ainda havia algo que ninguém conseguiu destruir. A vontade de aprender e ser mais do que uma simples empregada invisível. Porém, essa vontade se tornou minha maior ameaça. Era uma manhã abafada de domingo quando tudo aconteceu. Dona Cecília estava especialmente irritada, e qualquer coisa parecia incomodá-la. O café não estava quente o suficiente, as cortinas não estavam alinhadas, a poeira que mal existia nos móveis parecia incomodá-la mais do que o calor escaldante. Eu já sabia o que viria. Sempre que ela estava assim, alguém teria que pagar pelo seu mau humor. Dessa vez, fui eu. Estava na cozinha lavando as panelas quando ouvi sua voz atravessar o ar como uma faca. "Menina, venha aqui agora!" Meu estômago revirou. Larguei tudo e corri até a sala, secando as mãos no avental. Ela estava parada diante da estante de livros, segurando um pequeno caderno. Meu caderno. "O que é isso?" Sua voz saiu gelada. Engoli em seco. Era um caderno velho que eu usava para praticar a escrita. Eu o escondia atrás da estante, entre os livros que ninguém lia. Achava que ninguém o encontraria ali. Mas me enganei. "A senhora... Me desculpe. Eu só estava escrevendo." Seus olhos se estreitaram. "Escrevendo? Você acha que nasceu para isso? Acha que pode ser mais do que uma serviçal? Pobres como você não servem para outra coisa." Meu corpo tremia, não pelo medo. Eu já estava acostumada ao medo, mas pela injustiça, pela raiva, pela dor de ser tratada como um objeto descartável. "Eu só queria aprender", murmurei baixinho. A reação dela foi imediata. Em um gesto rápido, atirou o caderno no chão e pisoteou as páginas que eu tinha escrito com tanto esforço. "Aprender pra quê? Vai escrever cartas de amor para outro pobre igual a você? Vai se iludir achando que pode ser algo mais? Não na minha casa." E então veio a frase que mudaria minha vida para sempre. "Pegue suas coisas e saia daqui. Agora!" Meus olhos se arregalaram. "Expulsa? Para onde eu iria?" Meu coração disparou e minha visão ficou turva. O pavor tomou conta de mim. "Por favor, senhora. Não tenho para onde ir." Mas ela nem olhou para mim. "Isso não é mais problema meu. Fora!" Dona Marta, a empregada mais velha, apareceu na porta da cozinha e me olhou com pena. Quis dizer algo, mas apenas suspirou e virou o rosto. Subi até meu quartinho e peguei o pouco que tinha. Uma muda de roupa, um pedaço de pão seco e o lápis que escondi no bolso. Meu mundo cabia em um embrulho pequeno. Quando passei pela porta, olhei para trás, esperando que minha patroa mudasse de ideia. Mas tudo que vi foi sua expressão de indiferença. E então, pela primeira vez em anos, eu estava livre. Mas liberdade sem destino era tão assustadora quanto a prisão. Saí sem olhar para trás. O calor do sol batia forte no meu rosto. E meus pés descalços levantavam poeira na estrada. Eu não sabia para onde ir. Minha mãe já não morava mais no mesmo lugar. A última notícia que tive dela foi que tinha se mudado com meus irmãos para uma cidade maior, em busca de trabalho.
Não havia como encontrá-la. Então, eu caminhei. Caminhei pelas ruas que antes eu só via de longe, pelo mercado onde os feirantes gritavam, pela praça onde crianças brincavam. Mas eu não era mais uma criança. Eu não pertencia a lugar nenhum. Quando a noite caiu, sentei-me na calçada, abraçando meu próprio corpo. O vento frio cortava minha pele, e o medo se misturava ao cansaço. Foi então que senti uma mão tocar meu ombro. Virei assustada e encontrei seu Vicente, o velho dono da banca de livros. Ele me olhou por alguns segundos, sem dizer nada. Mas em seus olhos havia algo que eu não via há muito tempo. Compreensão. Foi expulsa, não foi? Ele perguntou sem rodeios. Assenti, tentando segurar as lágrimas. Ele suspirou e coçou a barba. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Aquela mulher nunca ia deixar você aprender. Engoli seco. E agora? O que eu faço? Ele me analisou como se tomasse uma decisão silenciosa. Então, finalmente disse: Pode dormir na minha banca hoje. Não é muito, mas pelo menos não vai passar frio. Amanhã a gente pensa no resto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por que está me ajudando? Seu Vicente deu um meio sorriso. Porque eu já vi muitas meninas como você se perderem no mundo. E porque eu sei que você tem algo que ninguém pode tirar de você. Vontade de vencer. Naquela noite, dormi no chão da banca de jornais, entre pilhas de livros velhos. Não era um colchão macio. Não era uma casa quente. Mas, pela primeira vez, eu dormi sabendo que talvez houvesse um futuro para mim. E no dia seguinte, quando acordei, decidi que nunca mais deixaria ninguém me impedir de aprender. Afinal, eu já não tinha nada a perder. E talvez isso fosse tudo o que eu precisava para começar de novo. O sol nasceu devagar, espalhando tons dourados pelo céu. E eu acordei sentindo o cheiro de jornal velho e papel amarelado ao meu redor. Pela primeira vez em anos, não havia ninguém gritando meu nome para me mandar trabalhar. Seu Vicente já estava de pé, sentado em seu banquinho, lendo como sempre. Dormiu bem? Ele perguntou sem desviar os olhos do jornal. Me espreguicei devagar. O chão duro não era confortável, mas mesmo assim, tinha sido a melhor noite da minha vida. Sim, senhor. Obrigada. Ele dobrou o jornal, me olhou e suspirou. Agora me diga, menina, o que vai fazer da vida? Essa pergunta me pegou de surpresa. Por anos eu não tive escolha. Minha vida era decidida pelos outros. Agora, pela primeira vez, eu tinha que decidir o que queria para mim. Eu quero aprender. Minha voz saiu baixa, mas firme. Quero estudar. Quero saber mais do mundo. Ele sorriu como se já soubesse minha resposta. Então precisa sobreviver primeiro. E foi assim que começou minha luta para me tornar alguém no mundo. A liberdade tinha um preço alto. Eu já não estava mais sob o domínio de Dona Cecília, mas agora precisava me virar sozinha. Seu Vicente me arrumou um lugar para trabalhar em uma padaria próxima. O dono, um homem chamado seu Horácio, me deixou lavar pratos e varrer o chão em troca de comida e algumas moedas. Não era fácil. O trabalho na padaria começava de madrugada e eu passava o dia inteiro com as mãos encharcadas na água gelada, esfregando louças sem parar. O cheiro de pão quentinho me torturava, mas no final do dia, eu ganhava um pedaço de pão dormido e um copo de leite. Com o pouco dinheiro que conseguia, comprei um caderno novo e um lápis. De noite, depois do trabalho, voltava para a banca de seu Vicente e estudava a luz fraca do poste. Lia jornais, copiava palavras, treinava a caligrafia. Eu não tinha tempo para brincar, não tinha tempo para descansar. Mas isso não me importava. Eu tinha um propósito. Ser uma menina sozinha na rua não era fácil. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com desprezo. Por que essa menina fica sentada aí escrevendo?
ouvi uma mulher cochichar na feira. De nada adianta estudar se nasceu para ser empregada, disse um homem rindo. Eu fingia que não ouvia, mas as palavras doíam. O pior era quando algumas mulheres ricas, parecidas com Dona Cecília, passavam pela banca e me encaravam com o mesmo olhar de superioridade. Vicente, por que essa menina suja está aqui? Não tem medo de que ela roube seus jornais? Ele sorria de canto e respondia: Não se preocupe, dona. Ela só está roubando conhecimento. E eu abaixava a cabeça segurando o lápis com mais força. Um dia essas mesmas pessoas ainda teriam que me olhar de igual para igual. Apesar de todo o esforço, eu ainda tinha um problema. Não tinha documentos. Sem um registro, sem um nome oficial, eu não poderia estudar em uma escola. Foi então que seu Vicente me levou até a prefeitura. Com a ajuda de um amigo antigo, ele conseguiu um jeito de me registrar, mesmo sem minha família por perto. E finalmente, aos 13 anos, entrei na escola pela primeira vez. As carteiras eram arrumadas em filas. Os cadernos tinham folhas limpas. Os professores falavam de coisas que eu nunca tinha ouvido antes. No começo, me sentia deslocada. As outras meninas riam entre si, falavam sobre suas casas, sobre os brinquedos que ganharam no Natal. Eu não sabia como participar daquilo. Mas quando o professor me entregou um livro e pediu para que eu lesse um trecho em voz alta, minha vergonha desapareceu. Eu li sem errar. E pela primeira vez, senti algo novo. Orgulho. Mas a vida sempre dava um jeito de me lembrar que nada seria fácil. O dono da padaria começou a reclamar que eu saía cedo para estudar. Aqui não é abrigo de órfãos. Se não quiser trabalhar direito, arrumo outra pessoa. Fiquei entre o medo e a vontade de continuar estudando. Se perdesse o trabalho, passaria fome. Mas se desistisse da escola, nunca sairia daquela vida. Foi então que tomei uma decisão difícil. Deixei a padaria e comecei a vender doces na feira. Acordava antes do sol nascer, preparava cocadas e amendoins caramelizados em uma lata velha que seu Vicente me arrumou. Vendia até o meio-dia, ganhava algumas moedas e depois corria para essa escola. Era um sacrifício, mas era o preço da liberdade. Os anos foram passando. Eu estudava à noite, trabalhava de dia, e cada dia era uma luta para continuar. Até que um dia, enquanto comprava um lápis novo na papelaria, um homem perguntou: Você trabalha ou estuda? Sem pensar, respondi: Sou estudante. A palavra saiu com um peso diferente. Pela primeira vez, eu não me chamei de empregada, nem de menina de rua. Eu era estudante. E isso mudou tudo dentro de mim. No final do ano, fiz a primeira prova importante da minha vida. Era um exame para conseguir uma bolsa de estudos em uma escola melhor. Passei noites sem dormir. Estudei com livros emprestados. Escrevi até os dedos ficarem dormentes. E quando a lista de aprovados saiu, lá estava meu nome. Eu chorei. Chorei porque, depois de tudo, depois de cada tapa, cada humilhação, cada noite com fome, eu finalmente tinha conseguido algo por mim mesma. A menina invisível que um dia foi expulsa sem nada, agora estava trilhando seu próprio caminho. E essa era apenas a primeira de muitas batalhas. A luta ainda não havia terminado, mas pela primeira vez eu sabia que venceria. A escola sempre foi minha grande chance. Era a única coisa que me separava do destino de tantas meninas como eu. Meninas que passavam a vida limpando, cozinhando, servindo e morrendo, sem nunca terem sido donas do próprio nome. Mas chegar até ali exigiu mais do que força de vontade. Exigiu sacrifício. Eu já tinha deixado de ser a menina invisível que dormia na banca de seu Vicente. Agora eu tinha um rumo. Mas o mundo não me daria nada de graça. A bolsa que consegui cobria os estudos, mas não a vida. Para me sustentar, continuei vendendo doces na feira e fazendo bicos onde conseguia. Passava madrugadas estudando, com cadernos abertos sobre a mesa de um pequeno quarto
que aluguei com o pouco que ganhava. A fome ainda existia. O cansaço nunca ia embora. Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu fechava os olhos e lembrava: você não veio até aqui para parar agora. Nos momentos de dúvida, eu ainda voltava para a banca de seu Vicente. Ele envelhecia rápido. As rugas marcavam sua pele como se cada uma contasse uma história diferente. Está cansada, menina? Ele me perguntou um dia, vendo meus olhos fundos e minhas mãos trêmulas de tanto escrever. Eu quis mentir, dizer que estava bem. Mas, pela primeira vez, desabei na frente dele. Eu não sei se consigo. Parece que cada dia fica mais difícil. Ele riu com aquele jeito tranquilo de quem já viu o mundo inteiro girar. Sabe qual é a parte mais difícil de vencer? Balancei a cabeça. É quando você já está tão perto da vitória que começa a duvidar se merece chegar lá. Eu abaixei os olhos, absorvendo aquelas palavras. Mas sabe de uma coisa, menina? O que você tem não é sorte, não é acaso, é luta. E ninguém pode tirar isso de você. Naquela noite, estudei como nunca. Meu último ano escolar chegou com um peso que eu nunca tinha sentido antes. Eu não estava apenas terminando a escola. Eu estava fechando o ciclo de uma vida inteira de sofrimento. A última prova era decisiva. Passei semanas estudando, memorizando fórmulas, revisando textos, escrevendo até os dedos doerem. No dia do exame, minhas mãos suavam. O papel à minha frente parecia enorme, cheio de palavras embaralhadas pelo nervosismo. Respirei fundo e fechei os olhos. Lembrei da menina de 8 anos com os pés sujos de terra, sendo arrastada pela mãe para uma casa onde se tornaria escrava. Lembrei das noites sem jantar, das lágrimas silenciosas, dos livros rasgados, do primeiro caderno escondido. E então, peguei o lápis e comecei a escrever. Dias depois, os resultados saíram. Eu sabia que precisava passar. Não havia segunda chance. Ou eu conquistava essa vitória, ou voltaria para um destino que não me pertencia mais. Quando cheguei à escola, o papel com a lista de aprovados estava colado na parede. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Percorri a lista com os olhos, sentindo as letras embaralharem. Então, lá estava, meu nome. Minhas pernas falharam, e eu precisei segurar na parede para não cair. Eu passei. Depois de tudo, depois de cada luta, de cada noite fria, de cada humilhação, eu passei. A menina que um dia foi tratada como nada, agora era alguém. E eu chorei. Chorei sem medo, sem vergonha. Chorei porque, pela primeira vez, eu não era apenas uma sobrevivente. Eu era uma vencedora. Corri até a banca de seu Vicente. Queria contar a ele. Queria que ele visse o que ele tinha ajudado a construir. Mas, quando cheguei, senti algo estranho. A banca estava fechada. Meu peito apertou. Olhei para os lados, procurando alguém que soubesse o que tinha acontecido. Foi então que um homem, um vendedor da feira, colocou a mão no meu ombro e disse: Sinto muito, menina. Seu Vicente partiu ontem à noite. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu não conseguia acreditar. Ele sempre esteve ali, como uma parte imutável do meu mundo. Meu peito se encheu de dor. Peguei um pedaço de papel do bolso e, com mãos trêmulas, escrevi uma última mensagem para ele. Dobrando com cuidado, enfiei a folha por baixo da porta fechada da banca. Ali, escrevi apenas: Eu consegui. Obrigada. Depois disso, me afastei, sem olhar para trás. No dia da formatura, vesti um vestido simples que comprei com o dinheiro de meses de trabalho. Não era luxuoso, mas era meu. Quando chamaram meu nome para receber o diploma, senti um nó na garganta. Caminhei até o palco devagar, lembrando de cada passo que me trouxe até ali. Quando segurei o diploma nas mãos,
Fechei os olhos por um segundo e pensei em tudo. Pensei na menina que dormia com fome. Pensei no vidro quebrado que cortei com as mãos. Pensei na primeira vez que roubei comida. Pensei nos tapas, nos gritos, no medo. Pensei no caderno rasgado. Pensei em seu Vicente, que não estava ali para me ver. E então, abri os olhos e sorri. Porque pela primeira vez, eu sabia que nunca mais seria aquela menina invisível. Agora, eu era dona da minha própria vida. E ninguém jamais me tiraria isso. Quando terminei a escola, o mundo finalmente parecia meu. Eu podia escolher para onde ir, o que fazer. Mas a liberdade que eu tanto sonhei trazia um peso inesperado. Eu não sabia por onde começar. O diploma estava em minhas mãos. Mas o que viria depois? Eu ainda era uma menina pobre, sem família por perto, sem casa própria, sem rumo. Foi então que me lembrei da promessa que fiz a mim mesma lá atrás, quando escrevi pela primeira vez: eu vou sair daqui. A escola foi apenas o primeiro passo. Agora, eu precisava dar o segundo. E esse passo me levou para um lugar inesperado. De volta à cidade onde tudo começou. Peguei o pouco dinheiro que tinha economizado e embarquei em um ônibus com destino ao vilarejo onde nasci. O caminho era longo. As estradas de terra eram as mesmas. Os campos verdes passavam pela janela como se o tempo nunca tivesse mudado nada. Mas eu sabia que eu tinha mudado. Quando desci do ônibus e pisei novamente no solo, onde minha infância foi interrompida, senti um arrepio percorrer meu corpo. Era estranho estar ali novamente. As casas eram menores do que eu lembrava. As ruas, antes tão imensas para a criança que fui, agora pareciam estreitas. Tudo estava igual. Mas eu não era mais a mesma. Meu primeiro impulso foi procurar minha mãe. Perguntei por ela no mercadinho, na praça, na casa de conhecidos. Até que finalmente alguém me disse: "Sua mãe?" "Sim, ela mora naquela casinha no fim da rua, mas anda meio doente ultimamente." Meu coração disparou. Caminhei até a casa com passos lentos. A cada metro percorrido eu sentia um peso maior no peito. E então, finalmente, a vi. Minha mãe estava sentada em uma cadeira velha na varanda, o rosto cansado, os olhos perdidos em algum ponto distante. Quando me aproximei, ela levantou a cabeça devagar. Por um segundo, achei que não me reconheceria. Afinal, se passaram tantos anos. Mas então vi seus olhos marejarem. "Minha filha!" A voz saiu fraca, como um sussurro quebrado. E naquele instante, tudo dentro de mim desmoronou. Por anos alimentei um rancor silencioso por minha mãe. Como ela pôde me deixar naquela casa? Como pôde virar as costas e seguir a vida sem mim? Mas, ao vê-la ali, envelhecida, doente, sozinha, entendi algo que nunca tinha permitido a mim mesma pensar antes. Ela também era uma vítima do destino. Ela não me abandonou porque quis. Ela fez o que achava que era a única saída. Então, sem dizer nada, simplesmente me ajoelhei ao seu lado e segurei sua mão. E, pela primeira vez em anos, senti o calor da pele dela contra a minha. Ela chorou. E eu chorei com ela. Ali, sem precisar de palavras, o passado começou a se curar. Mas ainda havia outra pessoa para enfrentar. Minha mãe me contou que Dona Cecília ainda vivia na mesma casa. Já estava velha, com a saúde debilitada, mas continuava a mesma mulher amargurada e fria. Eu não sabia o que esperava sentir ao vê-la novamente. Raiva? Desprezo? Mas, quando bati à porta e ela me abriu, percebi algo surpreendente. Dona Cecília não me reconheceu de imediato. Seus olhos passaram por alguém. Apenas uma sombra entre tantas outras que passaram por sua casa. Respirei fundo e com a voz firme disse: "Boa tarde, Dona Cecília. Sou eu, Estela, a menina que a senhora expulsou anos atrás." O choque passou por seu rosto. Por um breve momento vi seus olhos tremerem. O que faz aqui?"
Vim para dizer que eu venci. Houve silêncio. Ela engoliu seco, desviou o olhar. Sempre achei que você não chegaria a lugar nenhum. Sorri. Eu sei, mas cheguei. Então, sem dizer mais nada, me virei e fui embora. Eu não precisava de desculpas. Não precisava que ela reconhecesse o que fez. Eu estava ali não por ela, mas por mim. E naquele momento, entendi que minha maior vingança não era o ódio. Era minha vitória. Depois daquele dia, voltei para a cidade onde construí minha vida. Estudei mais, trabalhei mais. E aos poucos, conquistei tudo o que um dia parecia impossível. Me tornei professora. Sim, professora. Porque um dia, alguém me ensinou que o conhecimento era minha única saída. Agora, eu faria o mesmo por outras crianças que, como eu, nasceram sem oportunidades. E a cada aluno que ensinava a ler, a escrever, a sonhar, sentia que estava curando um pedaço do meu próprio passado. Hoje, aos 75 anos, sento-me na minha cadeira favorita e olho pela janela. Não sou rica, não tenho uma casa luxuosa, mas tenho algo muito mais valioso: a certeza de que sou dona da minha própria história. Muitos da minha época se tornaram apenas lembranças. Muitas das meninas que trabalharam como eu não tiveram a mesma sorte. Mas eu estou aqui. E se hoje conto essa história, não é para alimentar tristeza. É para dizer a quem ouvir que, não importa quão cruel seja a vida, sempre existe um caminho para sair da escuridão. E quando penso em tudo o que passei, não sinto mais ódio. Sinto orgulho. Porque eu sou a prova viva de que ninguém nasce para ser escravo do próprio destino. A gente pode escrever nossa própria história. E essa foi a minha. Se você gostou da minha história, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais, queridas e queridos.